Imagine por um momento que você está em uma encruzilhada. À sua esquerda, o caminho familiar onde você sempre esperou que os outros apertassem sua mão, o motivassem, lhe dissessem o que fazer. À sua direita, um caminho menos percorrido, onde você só tem a si mesmo, sua determinação e sua força interior. A maioria das pessoas, quando chega a esse ponto, instintivamente vira para a esquerda. Eles buscam o conforto da dependência, a falsa segurança de precisar que os outros avancem. Mas há algo profundamente transformador que acontece quando você tem a coragem de seguir o caminho certo, quando decide que seu sucesso depende exclusivamente de você. Esta não é uma filosofia de isolamento ou arrogância. Não se trata de recusar ajuda quando você realmente precisa ou construir muros ao redor de sua vida. Trata-se de algo muito mais poderoso. Trata-se de desenvolver uma independência emocional e mental tão forte que você possa caminhar por este mundo com a certeza de que, aconteça o que acontecer, você tem tudo o que precisa para progredir. É a diferença entre ser um barco que precisa ser rebocado constantemente e ser um barco com motor próprio, que pode navegar em qualquer tempestade. A primeira verdade que você precisa entender é que andar sozinho não significa andar sem propósito. Quando você decide seguir em frente por conta própria, descobre uma força interior que carregou consigo por toda a vida, mas que nunca precisou usar plenamente. É como um músculo que foi mantido adormecido porque você sempre dependeu de outros músculos para fazer o trabalho. Mas quando você finalmente acorda, quando você o exercita, você descobre que é muito mais forte do que jamais imaginou. Pense nos momentos mais transformadores da sua vida. Eles provavelmente não foram aqueles em que outra pessoa resolveu seus problemas ou lhe deu todas as respostas. Foram aqueles momentos em que, diante da adversidade, você encontrou dentro de si um reservatório de força que não sabia que existia. Eram aquelas noites em que, quando todos os outros paravam de acreditar em você, você seguia em frente movido por uma convicção interior inabalável. Aqueles eram aqueles dias em que, sem aplausos ou reconhecimento, você fazia a coisa certa simplesmente porque sabia que era a coisa certa a fazer. O problema de procurar constantemente outras pessoas para nos encorajar é que desenvolvemos uma dependência emocional que nos enfraquece. Tornamo-nos viciados em aprovação externa, sempre esperando que alguém nos dê permissão para sermos extraordinários. Mas a verdade é que ninguém pode lhe dar algo que você já tem. A motivação mais poderosa, aquela que realmente transforma vidas, não vem de fora. Vem daquela voz interior que lhe diz que você merece mais, que pode fazer mais, que é capaz de coisas extraordinárias. Quando você para de procurar outras pessoas para torcer por você, algo mágico acontece. Você desenvolve o que podemos chamar de motivação autossustentável. É como aprender a gerar sua própria eletricidade, em vez de sempre depender da rede elétrica. A luz pode não ser tão brilhante no início. Você pode ter que trabalhar mais no início para manter essa energia fluindo. Mas com o tempo, você se torna completamente independente. Você se torna imune ao feedback negativo, à falta de apoio, aos dias cinzentos em que ninguém mais acredita em sua visão. Essa independência emocional é fortalecida quando você para de reclamar. Reclamar é talvez o hábito mais destrutivo que podemos desenvolver, porque nos coloca automaticamente na posição de vítimas. Toda vez que reclamamos, estamos implicitamente declarando que somos impotentes diante de nossas circunstâncias. Estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que nossa felicidade, nosso sucesso, nosso bem-estar dependem de fatores externos sobre os quais não temos controle. Mas quando você muda a reclamação para a pergunta, o que posso fazer sobre isso? Você imediatamente recupera seu poder. Você se torna o protagonista de sua própria história, em vez de ser um personagem coadjuvante que reage ao que os outros fazem. Essa pergunta simples transforma qualquer obstáculo em uma oportunidade de crescimento, qualquer problema em um desafio que você pode superar, qualquer revés em uma lição valiosa que o torna mais forte e mais sábio. A verdadeira disciplina, aquela que realmente transforma vidas, é forjada em momentos em que ninguém está olhando.
É fácil ser disciplinado quando há consequências externas, quando alguém está nos supervisionando, quando há recompensas imediatas. Mas a disciplina que realmente importa é aquela que você exerce quando está completamente sozinho, quando ninguém saberia se você decidiu tomar o caminho mais fácil, quando a única pessoa que saberia que você não cumpriu sua palavra é você mesmo. Esta é a disciplina que constrói o autorrespeito inabalável. Toda vez que você cumpre uma promessa que faz a si mesmo, especialmente uma pequena promessa cotidiana, você está confiando em seu banco interno de autoestima. Toda vez que você faz o que disse que faria, mesmo que não tenha vontade, mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém mais perceba, você está construindo uma base de integridade pessoal que ninguém pode tirar de você. Imagine como é viver com a certeza absoluta de que se você prometer algo a si mesmo, vai cumpri-lo. Imagine a paz de espírito que vem de saber que você pode confiar completamente em sua própria palavra. Que quando você se compromete consigo mesmo, esse compromisso é tão sólido quanto uma rocha. Este é o fundamento sobre o qual toda a grandeza pessoal é construída. Não é glamouroso, não é espetacular, mas é absolutamente transformador. A busca constante por validação externa é talvez uma das prisões mais sutis que construímos para nós mesmos. Vivemos dependentes do que os outros pensam de nossas decisões, nossos sonhos, nossas ambições. Modificamos nossos objetivos para atender às expectativas dos outros, diminuir nossa luz para que os outros não se sintam desconfortáveis com nosso brilho. Mas quando você aprende a se validar, quando sua própria opinião sobre si mesmo se torna mais importante do que qualquer feedback externo, você experimenta uma liberdade que é difícil de descrever em palavras. Essa liberdade não significa que você se torne insensível ao feedback construtivo ou que ignore completamente as perspectivas dos outros. Isso significa que você desenvolve um centro de gravidade interno tão forte que pode ouvir críticas sem cambalear, pode receber elogios sem se inflar, pode tomar decisões com base em seus próprios valores e visão, e não no medo do julgamento dos outros. A vida vai te derrubar. Isso não é pessimismo, é realidade. Haverá dias em que tudo dará errado, momentos em que você se sentirá completamente derrotado, situações que farão você questionar se realmente tem o que é preciso para seguir em frente. Nesses momentos, a diferença entre aqueles que alcançam o sucesso a longo prazo e aqueles que ficam presos na mediocridade não é que os primeiros não caiam, é a rapidez com que se levantam. Levantar-se rapidamente após cair é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É como desenvolver reflexos mais rápidos em um esporte. No início, quando algo não sai como esperado, você pode ficar parado, lamentando por horas, dias ou até semanas. Mas com a prática, você pode reduzir esse tempo de recuperação. Você pode aprender a processar a decepção rapidamente, tirar as lições necessárias e voltar à ação sem perder o ímpeto. O segredo é mudar sua relação com o fracasso. Em vez de vê-lo como evidência de que você não é bom o suficiente, comece a vê-lo como uma informação valiosa sobre quais ajustes você precisa fazer. Em vez de interpretá-lo como um motivo para abandonar seus sonhos, use-o como combustível para trabalhar de forma mais inteligente, para se preparar melhor, para desenvolver novas habilidades que o tornem mais forte. Mas talvez o princípio mais contraintuitivo e mais poderoso seja este: trabalhe mesmo que você não tenha vontade. A cultura moderna nos vendeu a ideia de que precisamos nos sentir motivados antes de agir, que devemos esperar até sentirmos vontade para começar a trabalhar em nossos objetivos. Esta é uma das mentiras mais destrutivas em que podemos acreditar, porque desejo, motivação, inspiração são estados emocionais flutuantes. Se você confiar neles para agir, seu progresso será tão inconsistente quanto suas emoções. A verdade é exatamente o oposto. O desejo aparece depois que você começa. A motivação segue a ação, não a precede. Quando você começa a trabalhar em algo importante, mesmo que não tenha vontade, mesmo que sinta resistência,
algo interessante acontece. Seu cérebro começa a gerar impulso, seu corpo entra em um ritmo, seu espírito se eleva gradualmente até que, sem perceber, você esteja totalmente envolvido no que está fazendo. É como empurrar um carro que ficou sem bateria. No início, é necessária uma força enorme para movê-lo até mesmo alguns centímetros. Mas uma vez que começa a rolar, cada empurrão se torna mais fácil e, eventualmente, o carro se move com relativa facilidade. Seu trabalho, seus projetos, seus objetivos funcionam da mesma maneira. O momento mais difícil é sempre o começo, quando você tem que superar a inércia inicial. Mas aqui está a parte realmente poderosa. Toda vez que você age com relutância, toda vez que você se levanta e trabalha apesar de não se sentir motivado, você está treinando o que os filósofos antigos chamariam de seu caráter. Você está provando a si mesmo que é mais do que suas emoções, que pode direcionar sua vida com base em seus compromissos e valores, e não em como se sente em um determinado momento. Essa capacidade de agir, independentemente do seu estado emocional, é talvez a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver. Isso o torna confiável, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Isso faz de você uma pessoa que pode se comprometer com metas de longo prazo e cumpri-las, independentemente dos altos e baixos emocionais que você experimentará ao longo do caminho. Quando você integra todos esses princípios, quando você realmente os vive, em vez de apenas entendê-los intelectualmente, algo extraordinário acontece. Você desenvolve o que podemos chamar de confiança inabalável. Não a arrogância cega que vem da ignorância, mas uma confiança profunda e serena que vem de saber que você desenvolveu as ferramentas internas necessárias para lidar com quaisquer desafios que a vida lhe apresente. Essa confiança não se baseia na ausência de problemas. Baseia-se na certeza de que não importa quais problemas surjam, você tem a capacidade de encontrar soluções. Não se baseia na garantia de que você nunca falhará. Baseia-se na confiança de que, se você falhar, terá força para se levantar e continuar. Não se baseia na eliminação da incerteza. Baseia-se na paz de espírito que vem de saber que você pode navegar pela incerteza com graça e determinação. A pessoa que aprende a progredir sem a ajuda de ninguém não é uma pessoa isolada ou antissocial. É alguém que desenvolveu tal solidez interior que pode se relacionar com os outros a partir de um lugar de força e não de necessidade. Você pode oferecer suporte genuíno porque não está procurando desesperadamente por ele. Você pode formar relacionamentos autênticos porque não está tentando preencher vazios emocionais por meio de outras pessoas. Você pode contribuir significativamente para o mundo porque desenvolveu recursos internos que pode compartilhar. Este é o belo paradoxo da verdadeira independência. Quanto mais forte você se torna por conta própria, mais capaz você se torna de se conectar genuinamente com os outros. Quanto menos você precisar de outros para resgatá-lo, mais você poderá estar presente para resgatar os outros quando eles realmente precisarem. Quanto menos você confiar na validação externa, mais autêntica e poderosa se tornará a validação que você pode oferecer àqueles que precisam dela. O caminho para essa independência não é fácil, e não vou fingir que é. Haverá dias em que você vai querer desistir, momentos em que a solidão da liderança pessoal parecerá esmagadora, noites em que você questionará se todo esse esforço realmente vale a pena. Mas nesses momentos difíceis, lembre-se por que você começou essa jornada. Lembre-se da versão de si mesmo que você quer se tornar. Lembre-se de que cada passo que você dá sozinho, cada decisão corajosa que você toma, cada momento em que você confia em sua própria força, o aproxima dessa pessoa extraordinária em você. A vida não pergunta se você está pronto para os desafios que ela lança sobre você. Ele os envia para você de qualquer maneira. Mas quando você desenvolveu a capacidade de progredir sozinho, quando cultivou essa força interior inquebrável, quando aprendeu a ser seu próprio líder, seu próprio motivador, sua própria fonte de validação, você descobre que não há obstáculo que você não possa superar,
Não há objetivo que você não possa alcançar. Não há sonho que seja grande demais para você. O mundo precisa de pessoas assim. Você precisa de indivíduos que tenham assumido total responsabilidade por suas próprias vidas, que tenham desenvolvido a disciplina para agir de acordo com seus valores, independentemente de suas emoções, que tenham cultivado a resistência para se levantar rapidamente após cada queda. Você precisa de pessoas que possam andar sozinhas quando necessário, que possam tomar decisões difíceis sem precisar da aprovação dos outros, que possam permanecer no caminho certo, mesmo quando todos lhes dizem que estão errados. Você pode ser uma dessas pessoas, não porque você é especial de alguma forma mística, mas porque você tem acesso aos mesmos princípios, às mesmas ferramentas, à mesma força interior que todos os grandes homens e mulheres da história usaram. A única diferença entre eles e a pessoa comum é que eles decidiram desenvolver essa força, decidiram andar sozinhos quando necessário, decidiram confiar em si mesmos, mesmo quando ninguém mais confiava neles. Sua hora é agora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado. Agora. Comece a caminhar hoje apenas para descobrir sua força interior. Pare de procurar outras pessoas para torcer por você e torne-se sua própria fonte de motivação. Pare de reclamar e comece a se perguntar o que você pode fazer a respeito. Seja seu próprio líder com disciplina inabalável. Capacite-se e liberte-se da necessidade de aprovação externa. Levante-se rápido após cada queda. Trabalhe mesmo que não tenha vontade. Esses não são apenas conceitos bonitos para refletir. São ferramentas práticas para construir uma vida extraordinária. Eles são os alicerces sobre os quais você pode construir qualquer sonho, alcançar qualquer objetivo, superar qualquer obstáculo. Mas eles só funcionam se você implementá-los, se você fizer deles hábitos diários, se você os viver com total comprometimento. A pessoa que você era quando começou a ler isso não existe mais. Ela foi substituída por alguém que agora conhece o segredo para progredir sozinha. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai deixá-lo ficar como uma ideia bonita em sua mente, ou você vai transformá-lo na base de uma vida totalmente nova? A resposta a essa pergunta determinará não apenas o seu futuro, mas a qualidade de cada dia que lhe resta para viver. Escolha sabiamente. Escolha corajosamente. Escolha começar agora para se tornar a pessoa independente, disciplinada e extraordinária que você sempre quis ser. O mundo está esperando para ver o que você pode alcançar quando finalmente decidir progredir sozinho. Não os decepcione. Mas o mais importante, não se decepcione. Sua hora de transformação chegou. Pegue-o com as duas mãos e não o solte até que você tenha construído a vida dos seus sonhos, uma decisão corajosa de cada vez. Agora vem a parte mais importante desta mensagem. Se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra, se sentiu aquela ressonância profunda dentro de você que lhe diz que está pronto para mudar, então este é o seu momento de decisão. Não é hora de pensar em mudar, não é hora de planejar a mudança, mas é hora de se comprometer totalmente com a sua transformação. Eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você tome os próximos 5 minutos de sua vida e escreva uma carta para o seu eu futuro. Uma carta para a pessoa que você vai se tornar quando implementar totalmente esses princípios. Descreva como essa pessoa se sente, o que ela faz de diferente todos os dias, como lida com os desafios, como se relaciona consigo mesma. Torne isso real em sua mente, porque essa pessoa já existe dentro de você, ela só precisa que você lhe dê permissão para sair. Depois de escrever essa carta, você fará algo que separará este momento de todas as outras vezes em que ouviu conselhos motivacionais, mas não tomou medidas reais. Você vai escolher apenas um desses 7 princípios, e vai se comprometer a vivê-lo plenamente pelos próximos 30 dias. Nem todos os princípios, apenas porque a verdadeira transformação não vem de tentar mudar tudo de uma vez, vem de dominar completamente uma coisa de cada vez.
Se você optar por caminhar sozinho para descobrir sua força interior, nos próximos 30 dias, você tomará pelo menos uma decisão importante a cada semana, sem consultar mais ninguém. Você vai confiar em seu instinto, seu conhecimento, sua sabedoria interior. Se você optar por parar de procurar outras pessoas para torcer por você, nos próximos 30 dias, você se tornará sua própria fonte de motivação. Todas as manhãs, antes de verificar seu telefone, antes de procurar inspiração externa, você passará 5 minutos se lembrando por que é capaz de alcançar coisas extraordinárias. Se você optar por parar de reclamar, pelos próximos 30 dias, sempre que sentir vontade de se arrepender de algo, fará esta pergunta: o que posso fazer a respeito? E se a resposta for que você não pode fazer nada, então você vai fazer as pazes com essa situação e direcionar sua energia para onde você pode ter um impacto. Se você optar por ser seu próprio líder com disciplina, nos próximos 30 dias você fará uma promessa pequena, mas específica, todos os dias, e a cumprirá sem exceção, mesmo que ninguém mais descubra, mesmo que ninguém mais perceba. Se você optar por se validar, pelos próximos 30 dias, você praticará a tomada de decisões com base em seus próprios valores e visão, sem modificá-los para obter a aprovação dos outros. Você vai comemorar suas realizações sem precisar que os outros as reconheçam primeiro. Se você optar por se levantar rápido depois de cair, pelos próximos 30 dias, você definirá um limite de tempo para processar decepções. Máximo de 24 horas para sentir a frustração, extrair a lição e voltar à ação. Se você optar por trabalhar mesmo que não tenha vontade, nos próximos 30 dias, você identificará a atividade mais importante para o seu crescimento pessoal ou profissional e trabalhará nela por pelo menos 30 minutos por dia. Não importa como você se sinta. Mas aqui está a parte realmente poderosa desse compromisso. Você vai documentar esse processo. Todas as noites, durante esses 30 dias, você vai escrever 3 linhas sobre como viveu o princípio escolhido naquele dia. O que foi fácil, o que foi difícil, o que você descobriu sobre si mesmo. Porque transformação sem reflexão é apenas atividade. A transformação com reflexão consciente é o crescimento real. E no final desses 30 dias, você terá algo que poucas pessoas neste mundo têm: evidências concretas de que você pode mudar sua vida por meio de decisões consistentes. Você terá uma prova tangível de sua própria capacidade de transformação. Você vai ter conquistado confiança, não confiança emprestada. Mas não vou deixá-lo sozinho neste processo. Esta comunidade de pessoas comprometidas com seu crescimento pessoal está aqui para apoiá-lo. Comente abaixo qual princípio você escolheu e por quê. Não para buscar aprovação, mas para criar responsabilidade. Há poder em declarar publicamente seu compromisso. Há força em fazer parte de uma comunidade de pessoas que decidiram que não vão mais viver vidas normais. Se outra pessoa em sua vida precisa ouvir esta mensagem, se você conhece alguém que está preso na dependência emocional, que está esperando que os outros o resgatem, que está desperdiçando seu potencial porque não aprendeu a confiar em si mesmo, compartilhe-a. Não porque eu preciso, mas porque eles precisam. Porque as informações que podem mudar uma vida e permanecem armazenadas são informações desperdiçadas. Inscreva-se neste canal porque vamos continuar a explorar essas ideias. Vamos nos aprofundar em estratégias específicas para cada um desses princípios. Vamos trazer histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas usando exatamente esses conceitos. Mas, mais do que isso, inscreva-se porque você está fazendo uma declaração de que seu crescimento pessoal é uma prioridade, que você está comprometido em se tornar a melhor versão de si mesmo. No entanto, isso é crucial. Nada do que você faz nesta plataforma importa se você não agir em sua vida real. Você pode curtir todos os vídeos motivacionais do mundo, pode se inscrever em uma centena de canais de desenvolvimento pessoal, pode encher seu telefone com citações inspiradoras, mas se você não sair daqui,
e começar a viver de forma diferente, nada mudará. A diferença entre as pessoas que alcançam transformações reais e as que ficam presas no ciclo interminável de consumir conteúdo motivacional sem mudar é simples. As primeiras agem imediatamente. Eles não esperam até amanhã, não esperam até se sentirem mais prontos, não esperam até terem todas as respostas. Eles agem agora, com as informações que têm, com os recursos que têm de onde estão. Então, vou te dar uma última chance de escolher quem você vai ser quando terminar de ouvir isso. Você pode ser a pessoa que se inspirou por alguns minutos, mas depois voltou a viver exatamente da mesma forma que antes. Ou você pode ser a pessoa que decidiu que este era o seu ponto de virada, que pegou esses princípios e os transformou na base de uma vida totalmente nova. A pessoa que você era quando começou a ouvir isso não precisa mais existir. Ela foi substituída por alguém que agora tem as ferramentas, o conhecimento e a inspiração para progredir sozinha. A questão é, você vai honrar essa nova versão de si mesmo com ações que correspondam a quem você decidiu ser? Sua vida extraordinária começa agora. Não quando você tem mais tempo, não quando você tem menos responsabilidades, não quando as circunstâncias são perfeitas. Agora, com tudo o que você tem de onde você está, assim como você está agora, saia daqui e mostre do que você realmente é feito. O mundo precisa ver o que você pode alcançar quando finalmente decidir confiar em si mesmo completamente. E lembre-se, toda grande história de transformação pessoal começou com alguém que decidiu parar de esperar que os outros o resgatassem e começou a se resgatar. Sua história começa agora. Torne-o extraordinário.